Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar com o assunto da função do segundo grau, também conhecido como função quadrática, estudando agora a quantidade de raízes da função do segundo grau. Beleza? Vem comigo aqui, ó. Olha só, quantidade de raízes reais. Diz o seguinte, a quantidade de raízes reais de uma função quadrática depende do valor obtido para o radicando delta é igual a b² menos 4ac, chamado de discriminante. Ferreto, o que é esse b² menos 4ac? Pessoal, na aula anterior, nós vimos a Bhaskara. A Bhaskara é assim, ó, menos o b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos o 4 vezes o a vezes o c, tá? Tudo isso dividido por 2 vezes o a. A fórmula de Bhaskara, como a gente viu, ela nos ajuda a achar as raízes da função do segundo grau. Reparem que aqui dentro da raiz, ó, nós temos o tal do b² menos 4ac. Ele a gente está chamando aqui, ó, de delta. E também é conhecido como discriminante da fórmula de Bhaskara, tá? Aí, pessoal, em relação ao discriminante, 3 situações podem acontecer. O discriminante, no caso o delta, ele pode ser positivo, ou seja, maior do que zero. Ele pode ser negativo, ou seja, menor do que zero, ou ele pode ser exatamente igual a zero. Então, tem essas 3 possibilidades e cada uma delas nos leva a uma consequência. Quer ver? Vem comigo aqui, ó. Vamos descer um pouquinho aqui, ó, até que assim tá bom. Olha só, primeiro caso aqui, ó. Se o delta, ou seja, o discriminante, ele for maior que zero, ou seja, for um valor positivo, o que acontece? Ó? Ele diz assim, ó, diz que há 2 raízes reais e distintas. Como assim, Ferreto? Olha só. Quando nós vamos calcular as raízes, nós vamos ter o quê? Ó? Uma delas, x1, por exemplo, é dada por menos o b. Olha só, na fórmula de Bhaskara, nós temos aqui, ó, o mais e o menos raiz quadrada do discriminante. A primeira raiz, nós podemos utilizar apenas o sinal positivo, raiz quadrada do discriminante, tá? Dividido por 2a. E a segunda raiz, nós vamos utilizar, então, ó, menos o b, o sinal negativo, raiz quadrada de delta dividido por 2a, ok? Então, nesse caso, pessoal, nós achamos aqui, ó, a raiz x1 e a raiz x2 com valores diferentes, tá? Agora, em relação ao delta igual a zero. Se o delta for igual a zero, diz o seguinte, ó, há 2 raízes reais e iguais, tá? Também é chamado de raiz dupla, tá, gente? Um zero duplo. Como assim, Ferreto? Olha só. Nós temos que a fórmula de Bhaskara é assim, né? Menos o b, mais ou menos, raiz quadrada de delta, tá? Dividido por 2a. Tudo bem? Onde o delta ali é o b² menos 4ac. Agora, se o delta, como diz aqui, ó, ele for exatamente igual a zero, vai ficar raiz quadrada de zero e tudo isso daqui a gente sabe, então, que fica igual a zero. Ou seja, o x fica apenas o menos o b sobre 2a. Então, dessa forma, pessoal, não há como separar aqui os valores, tá? Fazer valores distintos das raízes. A gente tem que a raiz x1 é exatamente igual à raiz x2 e ambas valem apenas o menos o b sobre 2a, ok? Agora, por outro lado, olha só, o delta aqui, ó, o discriminante ele pode ser menor do que zero, ou seja, assumir um valor negativo. Aí, quando o delta é um valor negativo, imagina o seguinte, aqui na fórmula nós vamos ter raiz quadrada, o delta valendo valor negativo, raiz quadrada de valor negativo, isso não existe no campo dos números reais. Ou seja, não há raiz real. A gente diz o seguinte, ó, que as 2 raízes elas são complexas. Isso porque, pessoal, raiz quadrada, então repetindo, de número negativo não existe no campo dos números reais. O que acontece ali, raiz quadrada de um número negativo, surge ali, ó, um número imaginário. E o número imaginário ele pertence ao conjunto dos números complexos. Então, não há raízes reais no caso do delta ser um valor negativo. Ok? Vem comigo aqui, ó. Vamos descer aqui e vamos ver alguns exemplos para entendermos como tudo isso aí funciona. Diz o seguinte, ó, no item 1, determine, olha só, se existirem
os zeros das funções abaixo. Temos aqui no item A o seguinte, ó, está aqui a função, e para determinarmos os zeros dessa função, nós temos que pegar a função igualar a zero. Então, nós vamos descobrir os zeros ou também as raízes, né? Olha só, o valor do A, ou seja, do coeficiente do x ao quadrado, é 1. Do B, nós temos o menos o 2, né, o coeficiente do x, e o C, o termo independente, ele vale 1. Pessoal, agora é o seguinte, em relação ao delta, lembra a fórmula dele? Delta, o discriminante, né? É b² menos o 4 vezes o A vezes o C. Então, dessa forma, olha só, o nosso B vale menos 2. Então, vai ficar o menos o 2 elevado ao quadrado, menos o 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que também é 1. Então, o nosso discriminante ficou menos 2 elevado ao quadrado, 4 positivo. Menos 4 vezes o 1 vezes o 1 fica menos o 4. Então, dessa forma, o nosso discriminante aqui, 4 menos o 4, o resultado é 0. E quando o nosso discriminante for igual a 0, o que nós temos aqui? Ó? As duas raízes, x1 e x2, elas são exatamente iguais. Agora, a situação é a seguinte. Quais são essas raízes? Então, vem para cá. Ó. Na fórmula de Bhaskara, nós temos que menos o b, mais ou menos, raiz quadrada de delta, dividido por 2a. Como nós vimos, então, ó, o nosso delta sendo igual a 0, isso aqui fica igual a 0. Então, as nossas duas raízes, sendo iguais, ó, x1 é igual a x2, elas valem menos o b. Reparem que o nosso b aqui ele vale menos 2, ó. Então, menos o menos 2 fica 2 positivo, dividido por 2a. 2 vezes 1, 2. 2 dividido por 2, o resultado é 1. Então, é o seguinte, pessoal, tanto a raiz x1 como a raiz x2, elas têm valor igual a 1. Aqui é o seguinte, pessoal, nós estamos vendo uma função do segundo grau. Uma função do segundo grau sempre há duas raízes. Nesse caso, por ser o delta igual a 0, essas duas raízes elas foram reais e exatamente iguais ao valor 1, ok? Vem comigo aqui, ó. No item B, vamos descer aqui. Olha só o que diz aqui, ó. Temos a função, tá? Vamos pegar aqui o valor do A, ou seja, o coeficiente do x ao quadrado vale 1. O valor do B aqui, ó, coeficiente do x ele vale menos o 1. E o C é o termo independente, ele vale menos o 2. Se nós formos calcular o delta primeiramente, lembra que o delta é b ao quadrado menos o 4 vezes o A vezes o C. Neste caso, olha só, o b vale menos 1. O menos 1 elevado ao quadrado, a gente sabe, fica 1 positivo, tá? Menos o 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos o 2. Olha o que acontece aqui, ó. Delta é igual. Menos 1 elevado ao quadrado, então, dá 1. Menos 4 vezes 1 dá menos o 4, tá? E menos o 4 vezes esse menos 2, o resultado é 8 positivo. Tudo bem? Então, nesse caso, o nosso delta deu 1 mais 8, o resultado deu 9. Dessa forma, pessoal, olha só. Reparem que o delta deu um valor positivo e nós temos, então, dessa forma, a raiz x1 é diferente da raiz x2 e elas são reais, tá? Agora, quais são esses valores aí? Ó? Vem na fórmula de Bhaskara. Lembra que é menos o b, mais ou menos raiz de delta, que a gente já calculou, né? Dividido por 2a. Olha só, nós temos o menos o b. O b vale menos 1, então menos o menos 1 fica 1 positivo, mais ou menos. Raiz quadrada de delta é raiz quadrada de 9. E raiz quadrada de 9 é 3, dividido por 2a. 2 vezes 1, o resultado é 2. Aí é o seguinte, aqui vai surgir dois valores, né? Um valor vou chamar de x1 e outro valor vou chamar de x2. Tem alunos que colocam x', x duas linhas, isso não faz diferença, tá? Agora, olha só, 1 mais o 3 dá 4. 4 dividido por 2, 2. Agora, 1 menos o 3 dá menos o 2, menos o 2 dividido por 2, menos o 1.
Então, está aqui as duas raízes, ó. São diferentes, uma vale 2 e a outra vale menos 1. Reparem, pessoal, que nesse caso, por ser o discriminante um valor positivo, nós tivemos duas raízes também, tá? Só que duas raízes reais e distintas, diferentes. Uma valendo 2 positivo e a outra valendo 1 negativo, ok? Vem comigo aqui, ó. Olha o que diz o item C. Diz assim, ó. 2x ao quadrado mais 3x mais 4. Querendo achar as raízes aqui, ó, lembra que a gente acha a raiz igualando a zero, né? Pegando os valores de a, b e c, o a é o coeficiente do x ao quadrado, ele vale 2. O b é o coeficiente do x e vale 3. E o c é o termo independente, ele vale 4. Beleza? Aí, jogando isso aqui lá no discriminante, lembre que o discriminante, a fórmula é b ao quadrado menos o 4 vezes o a vezes o c. Substituindo, vamos ter o seguinte, o b é 3, então ficamos com 3 ao quadrado, menos o 4 vezes o a, que é 2, vezes o c, que é 4. Tudo bem? Então, nosso discriminante aqui, ó, ficou quanto? Ó? 3 ao quadrado é 9, aqui fica menos o 4 vezes o 2, dá menos o 8. Menos o 8 vezes o 4, menos o 32. Dessa forma, o nosso discriminante deu 9 com menos 32, menos o 23. Como o discriminante aqui deu menos 23, e a gente sabe que esse valor é menor do que zero, ou seja, negativo, o que acontece é o seguinte, não há, ou seja, não existe raízes reais. Tá? Pessoal, só para deixar claro aqui, ó, se não existem raízes reais, não quer dizer que não existem raízes. As raízes, elas existem, tá? Mas são duas raízes imaginárias. E números imaginários, isso pertence ao conjunto dos números complexos, que aí daí é outra aula que a gente vai estudar. Beleza? Vem comigo aqui, ó. Vamos descer aqui para a questão de número 2, que diz o seguinte. Olha só. Para que valores reais de m, a função f de x, está aqui a função, ó, não admite, olha só, não admite zeros reais. Pessoal, se não admite zeros reais, o que nós temos aqui é o seguinte, ó, o delta, tá, é um valor menor do que zero, ou seja, negativo, ok? O delta, a gente sabe que é b ao quadrado menos o 4 vezes o a vezes o c, ok? Agora, vai na função lá, ó, isso aqui é menor do que zero. Vai na função aqui, ó, e veja quem é o a, quem é o b e quem que é o c. O a é o coeficiente do x ao quadrado. Reparem aqui, ó, que o coeficiente do x ao quadrado é tudo isso daqui, ó. No caso, então, o a vale m menos 1. O b é o coeficiente do x. Quem é o coeficiente do x aqui? Ó? O menos o 4. E o c é o termo independente, está sendo representado aqui pelo valor menos 1. Ok? Agora, substituindo esses valores no discriminante, temos o seguinte. O b ele vale menos o 4. Então, fica menos o 4 elevado ao quadrado. Menos o 4 vezes o a. Quem que é o a mesmo? É o m menos 1. Então, m menos 1, ó, abre parênteses e fecha parênteses. Tudo isso aqui é o a, né? E está sendo multiplicado pelo c. E o nosso c ele vale menos 1. Então, multiplica o menos 1 e tudo isso daqui, ó, é menor do que zero. Agora, vem comigo. Ó. Menos 4 elevado ao quadrado, 16 positivo. Agora, nós temos o menos 4 que multiplica o e menos 1 que multiplica o menos 1. Temos três fatores aqui. Ó. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, por isso, eu vou fazer primeiramente o menos o 4 vezes o menos 1. O resultado é 4 positivo. E esse 4, então, está multiplicando quem? O m menos 1 aqui. Ó. Tá? Fecha parênteses, tudo isso é menor do que zero. Agora, é o seguinte, ó. Esse 4 ele vai fazer a distributiva, ó, o chuveirinho, vai multiplicar o m, depois multiplica o m menos 1. Então, ficamos com 16, 4 vezes m, 4m, 4 vezes o menos 1, menos o 4. Isso aqui é menor do que zero. Passa um traço aqui, ó, e nós vamos ter o seguinte.
16 com menos 4, isso aqui dá 12. E temos ali o mais 4m, tá? Menor do que zero. Passa esse 12 aqui, ó, lá para o outro lado, fica negativo. Então, ficamos com 4m menor do que menos o 12. O 4 está multiplicando 10 dividindo, ficamos então que o m é menor. Menos 12 dividido por 4, menos o 3. Beleza? Então, para que nós não tenhamos, né, zeros reais, nós devemos ter o m menor do que menos o 3. Ok? Agora, uma observação aqui, ó, pessoal. Reparem que o a ele está valendo e-1. Lembra que o a ele nunca pode ser o quê? Nunca pode ser zero, né? Passando esse menos 1 para o outro lado, nós vamos ter, então, que o m, tá, é diferente de 1. Só que quando diz o seguinte, ó, quando nós encontramos a resposta que o m deve ser menor do que menos o 3, já está satisfazendo essa situação aqui do m ser diferente de 1. Ok? Vem para o item 3 aqui, ó. Vamos fazer a última questão que diz o seguinte. Olha só. Para que valores reais de k, essa função aqui, ó, admite zeros reais e diferentes. Pessoal, zeros reais, o delta deve ser positivo ou igual a zero. Agora, para ser zeros reais e diferentes, o que nós devemos ter aqui? Ó? Devemos ter o delta discriminante maior do que zero. Beleza? Lembra que o delta, b ao quadrado, menos o 4 vezes o a vezes o c. Então, isso aqui deve ser maior do que zero. Aqui na nossa função, ó, o nosso a, ele vale quanto? Vale o k. O b é o coeficiente do x, ele vale menos o 6. E o c é o nosso termo independente. Ele está sendo representado pelo número 1. Ok? Substituindo esses valores aqui, ó, no nosso discriminante, temos o seguinte. O b é o menos o 6 elevado ao quadrado, menos o 4 vezes o a, que é o k, vezes o c, que é 1. Isso deve ser maior do que zero. Agora, menos o 6 elevado ao quadrado, 36 positivo. Menos o 4 vezes o k vezes o 1, fica menos 4k. Isso deve ser maior do que zero, tá? Agora, o seguinte, ó, vamos passar esse 36 lá para o outro lado, fica negativo. Ou seja, menos o 4k maior que menos 36. Reparem aqui, ó, nós temos sinal negativo dos dois lados. Então, vamos multiplicar isso daqui, ó, por menos 1. O que vai acontecer? Ó? Os dois termos aqui, ó, vão ficar positivos, ou seja, troca o sinal, né? Fica 4k. E o 36 fica 36 positivo, tá? Agora, o que acontece? Quando nós multiplicamos uma inequação por um número negativo, nesse caso está sendo multiplicado por menos 1, essa desigualdade aqui, ó, inverte. Então, se ela tinha sinal de maior, ela fica com o sinal de menor, beleza? Agora é o seguinte, o 4 está multiplicando, desce dividindo, ficamos com k, então, menor. 36 dividido por 4, 9. Então, o k ele deve ser menor do que 9, ok? Agora, pessoal, vem aqui na função. Repare o seguinte, o nosso a ele vale o k. Lembra que o a ele não pode ser zero. Ou seja, o k ele deve ser diferente de zero. Quando ele está falando k menor do que 9, o que ele está dizendo? Ó? Vamos imaginar aqui o valor 9, a bolinha aberta, tá? Nós temos aqui o valor 9. K menor do que 9 está dizendo o seguinte, que todos esses valores aqui, ó, são possíveis para o valor de k. Mas agora lembra o seguinte, pela definição da função do segundo grau, o k ele não pode ser zero. Quando nós pegamos valores de k menores do que 9, concorda comigo que o zero está entrando? Então, o que nós temos que fazer? Ó? Devemos aqui, ó, abrir um espaço aqui, ó, tá? E colocar aqui, ó, uma bolinha em branco, ó, sem pintar, e aquele valor ali é o valor zero, ou seja, os valores possíveis de k são todos menores do que 9, mas o zero não entra, tá? Até a gente poderia escrever uma solução assim, ó, solução, o valor do k, então, pertence
aos reais. Podemos colocar aqui um asterisco, ó, porque reais asterisco quer dizer que o zero não vai entrar, tá? Tal que o K é menor do que 9. Fechamos aqui. Certo, então, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula. Clica ali em curtir no vídeo para ajudar o trabalho aqui do professor Ferreto. Outra coisa, pessoal, lá no Facebook, procure a página Mais Matemática, tá? Curta ela, já que tem diversas dicas sobre matemática, concursos, Enem, vestibular e por aí vai. Pessoal, nos vemos na próxima aula. Um abraço, bons estudos e até mais.